Agora, com esses áudios do Neves e do Wellington, a gente tem uma versão que é uma espécie de rapsódia dos nossos modos. Esse grupo 3, eles produziram 2 obras, né? Esse foi um efeito colateral muito legal da pandemia, que Neves teve tempo para aprender, para experimentar com o Pure Data Program. Ele produziu material que o Wellington usou na obra dele, que integrou todos os materiais do grupo inteiro. O Wellington é realmente o mestre, né, da manipulação de todos esses sons. Para mim parece uma trilha sonora. Tem a ver com a perfeição de determinação da obra e que conta uma história também, muito claramente. E a gente tem as imagens da Chiné, né, tocando o instrumento dela, tem todo o processo da Luciana preparando o piano dela, tocando a versão sem piano preparado, com piano preparado, ou seja, dá para montar muita coisa. Tem uma coisa que às vezes a gente não fala, mas que está subentendido, que é assim, essa relação da música com as artes plásticas e um espaço que não seja o teatro, está posto aqui, entendeu? Estamos criando outros espaços para a gente poder se apresentar também, entendeu? Uma realidade que depois dessa pandemia a gente vai ter que trabalhar bastante. Eu acho que, inclusive, as outras artes, elas têm um potencial de comunicação talvez um pouco mais amplo do que a música contemporânea. Então, por que não conversar com essas artes também, sabe? E misturar esses públicos, né? Era uma coisa bem latente, essa coisa da simbologia da janela, né? E como a gente se via através das janelas, enfim, das câmeras e tal. Então a gente pegou um pouco dos métodos, né, que a Regina apresentou pra gente, que ela media as janelas, as proporções e tal, coisa da luz, da translucidez, de como refrata ou reflete a luz uma janela. Lucas Albuquerque está com uma ideia de composição dele. Você quer falar sobre isso, Lucas? Eu estava pensando em trabalhar com colagem, recorte, né? Então, de pegar obras de compositoras, Clara Schumann, Valéria Bonafé, e aí em cima de uma linha cantada, eu inseri intervenções dessas outras obras. Mas esse duo é lindo, é Bach. Vocês estão fazendo Bach lá. Acho que eu vou escrever uma peça para cello e soprano, assim. O Rodrigo para a Luísa. Curiosamente, eu escrevi muita música nessa pandemia, assim, né? Porque também era uma maneira de, sabe, de respirar um pouco, sabe?
expectativa era do que a Regina vai dizer, né? O que ela vai achar, assim, né? Ai, nossa, surpreendente. Regina mostrou já a reação dela, foi muito visual, né? Olha, foi emocionante. E aí é interessante isso porque foi de uma maneira também sui generis, né? Que é isso aqui, numa máquina, a gente liga aqui, Regina, aí você coloca o fone, aí você vai ouvir, tá? Aí imagina, cara, a qualidade do som não é a mesma. E aí teve horas que caiu a internet. Na verdade, quando eu fiz a obra, eu considerei durante muito tempo o real e a imagem do real, né? No modo como ela podia ser embaralhada e desmontada. Eu acho que esse embaralhamento aconteceu aí, e as janelas, e o real não teve muito papel aí, né? Ela teve uma reação, uma escuta muito atenta. Eu me lembro do fato de ter sido surpreendente como ela se relacionou. Esse é um modo que salta por cima do óbvio. Ela também agora sendo afetada a partir do afeto que moveu aquela coisa, que agora a gente está devolvendo para ela. Entendi que as duas são mais, se ocupam mais da forma, mas eu entendi que na primeira existem uns alongamentos, umas distorções de som que se aproximam à ideia de muitas das obras que eu tenho feito. E na outra, eu pude ver quase um acompanhamento assim da própria operação de desmontagem e desconstrução das janelas no chão. Ela falou muitas vezes sobre a conexão da obra dela com o que a gente tinha produzido, assim, e que era a grande responsabilidade para a gente, né? Tipo, como que a gente ia conectar a obra da Regina com aquilo que a gente tinha produzido. Eu achei extraordinária. Uma colagem, percebi uma ideia de catástrofe. Bonita essa música. A gente conseguiu essa comunicação com alguém que falava uma linguagem bem diferente. A gente primeiro começou a tentar se relacionar, ver o que a obra trazia pra gente. Extrair material musical de uma obra plástica. Uma sensação de um contínuo construir e desconstruir. Eu pensei em fragmentar a própria palavra cascata. Criação coletiva dentro do universo da música eletroacústica. Que remetesse a essa época, pré-anos 30. Uma obra de caráter barroco. Translucidez, que foi uma palavra que permeou durante todo o processo para mim. Trabalhar sons ordenados em sequência descendente. Meio que cria uma espécie de um metrônomo manco para tentar subverter ele dentro dele mesmo. Eu realmente estava ali o tempo todo vendo o tempo passar através da minha janela. Com o perdão da palavra mesmo, existia uma certa democracia aqui no processo. Percebi que cada pessoa tem percepções diferentes, mesmo olhando uma única obra. Eu acho que eu fui uma das pessoas que ficou bem desesperada, assim, com esse mistério da pandemia, né? Então eu fiquei doente. Fui perdendo realmente o ânimo de tudo. Tudo. Como violinista, como artista, como pessoa, foi entrando numa baixa de energia terrível. E a pandemia foi um momento de necessidade de imaginação, né? De deixar as coisas irem mais longe. Esse projeto é um projeto que eu nunca poderia inventar sem a pandemia. E a janela do meu computador, em vez de virar um tipo inimigo, sabe? Tipo uma coisa que estava no caminho da comunicação, esse virou uma janela afetiva. Eu acho que o que ficou para mim desse processo, né, desse projeto, é uma sensação, até arrepia, assim, de que a gente tira a coisa da lama ali, né? A resiliência, né? Acho que
A palavra talvez seja essa, assim, a resiliência, né? De tanta confusão, tantas coisas que estão acontecendo, a gente está aqui para viver, Então, 2020 mostra isso, que essa força da vida, né? Enquanto resiliente. A arte já está sendo resiliente há algum tempo, né? Então, eu espero poder acompanhar essa resiliência, essa história que às vezes a gente acha que não é um bom momento da arte, mas talvez seja um momento maravilhoso da gente estar participando, de poder contar essa história, né, do momento da resiliência da arte. Eu acho que a arte ela tem ela quebra as paredes, entendeu? Ela atravessa as janelas e ela bate lá, ela acaba vibrando dentro da gente também.